Boa noite, colegas, amigos, ebernautas da GRH, Associação de Gestores de Recursos Humanos. Mas essa semana se adentra, mais à noite, com mais um evento que trazemos para vocês com muito carinho, por todos os diretores da GRH que trabalham arduamente e sempre como sendo voluntários para trazer conhecimento, para discutir assuntos importantes, principalmente nesse período de pandemia que estamos passando e a cada momento nos aprendendo a amar o próximo, a respeitar o próximo e a humanizar todas as nossas atividades. Hoje à noite está tremendo. Nós vamos trazer educação corporativa e EAD. Através do Valdeli Cunha, que é nosso diretor, vai trazer um case da sua própria experiência legal e vai mediar com duas feras tremendas nesse ramo, que é o Wagner Oliveira, CEO da Vôlei Tecnologia, e Eduardo Távora, CEO da Easy Serviços. Nós vamos fazer um bate-papo muito gostoso, onde vai ser comandado pelo Valdeli. Você pode fazer perguntas, que estaremos captando de uma forma muito tranquila e trazendo esse conhecimento com vocês. Nós somos fornecedores da Pearson Education. Nós produzimos conteúdos para a Pearson Education, que é a maior empresa de educação do mundo, né? Então, assim, nós estamos muito bem preparados enquanto fábrica de conteúdos e que uma plataforma muito adequada às necessidades do mercado. Então, esse aumento de tecnologia também facilitou a vinda das empresas. Elas começaram a perceber que é possível fazer de forma interativa, fazer de forma agradável e, principalmente, com controle de tudo que está acontecendo. Que é diferente de ficar mandando um vídeo, uma tela de PowerPoint. Tem bastante controle dentro da plataforma. Tá certo. Vou fazer uma pergunta agora para o Eduardo. Boa noite, Eduardo. Bem-vindo. Boa noite, tudo bem? Eu, antes de mais nada, queria então também replicar e cumprimentar a todos, agradecer a você, a diretoria da AGE, cumprimentar o Wagner e todos os presentes, esperar aí que todos estejam bem. Para nós também é uma paixão especial, né? Falar de educação, falar de um trabalho realmente de envolvimento com as pessoas. Então, eu estou aqui muito feliz de poder aí contribuir e também aprender muito. Já começamos aí uma bela exposição do Wagner, enfim. Mas eu gostaria de ouvi-lo, então, ver o que eu posso contribuir aí para todos. Tá certo. Me diga uma coisa, Eduardo. Você foi diretor de duas empresas do ramo de alimentação durante muitos anos, né? Na área comercial. E aí um monte de gente deve estar se perguntando por que ele está aqui nesse bate-papo falando sobre educação corporativa, né? Como que você pode traduzir esse link para a gente? Bacana. Primeiro, eu gostaria de dizer que eu sou a própria figura, né? Quer dizer, o próprio objeto do RH, enquanto recursos humanos, quer dizer, eu tenho uma formação na área de economia, quer dizer, algo mais cartesiano, prático, mas talvez por uma questão de opção e trajetória de carreira, enveredei pela área comercial e você começa a viver e conviver com pessoas e você liderar equipes, né, de trabalho, onde na área comercial existe muita demanda por capacitação, por você conhecer produto, etc, etc. E aí, que nem eu, que nem você, geração X lá atrás, a gente era preparado e formado para treinar pessoas, passar conhecimento, como o Wagner disse, né? Quer dizer, hoje a grande questão é como que você dissemina esse conhecimento, como é que você compartilha aquilo que você sabe para outros, para que eles saibam tanto quanto você ou até mais, né? Porque acho que o grande resultado é a gente fazer com que as pessoas façam até melhor que você. Então, o recado foi bem dado e você, enquanto coordenador, como líder de uma equipe ali, de parceiro do seu time, fazer acontecer. Eu, particularmente, gostava muito também de estar em sala. Isso me fazia aprender mais até do que passar conhecimento, porque você vai recebendo demanda de mercado das equipes e aí você vai seguindo. Naquele tempo, né, quer dizer, deve ter muita gente jovem conectada com a gente aqui, bem mais jovem que eu, nós tínhamos aí, naturalmente, tudo era indoor. A gente fazia um trabalho completamente presencial, era muito bacana, mas uma vez implementado eu sentia e vivia na prática aquela falta de sustentação. Quer dizer, poxa, mas como que a gente, né, segue em frente? Quer dizer, quais os desafios que a gente tinha na época que ainda são presentes hoje? Alto custo, distância de dispersão das pessoas, uma questão até de
conveniência de você passar muita informação para quem está na sede, quem está ali do teu lado, e aí, naturalmente, você começa a ver que as pessoas que estão distantes se ressentindo por uma questão estrutural. Como o Wagner disse, nós temos pessoas do Brasil inteiro. Como que você mantém isso constante? Então, ao longo da minha vida e carreira profissional, convivi com isso, muito relacionado a empresas de benefício, né, que é a minha atividade mais longeva, muito sempre ao lado de recursos humanos, sempre ao lado ouvindo, participando, sendo RH também, né, porque você, independente da posição de gestor direta de RH ou não, mas a gente exerce um papel, né, de recursos humanos ao estar do lado dos seus colegas, enfim. Isso realmente me fez cada vez me aproximar mais e sentir que algo a mais poderia ser feito para que a gente realmente pudesse avançar. Não é por acaso que a minha empresa hoje oferece, numa parceria muito estreita com a Wally, soluções de educação, de capacitação, com muita tecnologia, mas sem anular, que é um ponto que eu queria já marcar de agora, não é que tecnologia não isola pessoas, ela não anula, né, o humano, pelo contrário. Ela nos permite, talvez, fazer tudo o que a gente já fazia com mais qualidade, até de forma mais intensa. Acho que tem pontos aqui que a gente pode ir marcando, sempre ao lado dessa observação, dizer assim, a educação corporativa e ao mesmo tempo, a distância virtual. Não, mas uma coisa não impede a outra. A gente tem vários modelos onde você começa presencial e dá continuidade virtualmente, você marca fóruns virtuais, você consegue realmente manter as pessoas bem up-to-date. Essa é uma introdução, eu queria só comentar o que é que hoje, então, e vale dizer, né, sendo economista, área comercial, vivendo o mundo corporativo, estou aqui falando de educação. A gente tem umas soluções bem bacanas, eu quero, ao longo desse papo aqui, a gente vai contribuindo mais do que puder, tá bom, Valdir? Tá certo. Muito obrigado, Eduardo. Tem muita gente aqui que é colega de trabalho, tem algum pessoal aí que eu não conheço, mas tem muita gente que é do RH mesmo aqui. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas muita coisa se mudou ao longo desses últimos anos com relação a quando a gente fala de gestão de pessoas. Por quê? Porque hoje a gestão de pessoas não é só responsabilidade da área lá, da área de RH, né, ou da área de gestão de pessoas. Ela é responsabilidade de todo gestor, de todo líder. E o RH e o gestor de pessoas, na verdade, hoje, ele é preparar todo mundo para um crescimento e para um desenvolvimento. Então, por isso é tão importante, todo mundo que lida com pessoas deveria ter uma responsabilidade de preparar as pessoas. Nós temos várias perguntas aqui, nós vamos, alguém aí da GRH vai conduzir comigo, a gente talvez, se o Wagner e o Eduardo permitirem, a gente pode abrir o microfone quando a pessoa quiser perguntar. Só vou pedir para alguém da GRH ir monitorando na sequência aí as perguntas, a gente já fala. Eu quero compartilhar com vocês uma das coisas que na nossa reunião, aqui eu, o Eduardo e o Wagner me contou uma curiosidade, eu gostaria que ele compartilhasse essa curiosidade, para você ver como que educação, uma plataforma e uma educação à distância, ela pode trazer outros recursos e outras coisas que eu não tinha pensado até nessa nossa reunião. Você sabe do que eu estou falando, Wagner? Eu sei. Eu estou assim, adorando os comentários aqui no chat, né? E tem alguém aqui, só não me recordo o nome, que falou assim, meu Deus, eu lembro desse disquete. A Samantha. Legal, Samantha. Eu também lembro do anterior, ainda de 5 1/4, tá? Mas faz parte do processo. Bom, o que o Valdir está comentando aí é o seguinte, pessoal. Nós temos um parceiro comercial no Paraná, chamado Lojas MM. E eles têm um instituto, um braço social chamado Instituto Mundo Melhor. E o Instituto Mundo Melhor é um parceiro já há bastante tempo, eu sou vice-presidente do Instituto, é uma ação totalmente social. Eles pegaram os nossos cursos, num primeiro momento, alguns cursos de prateleira, e começaram a oferecer esse curso para comunidades carentes. Aí o projeto caminhou muito legal, a gente pegou um ônibus, aí equipou esse ônibus com notebook, com acesso à internet, e fomos levar esse ônibus para as comunidades carentes, para o tiro de guerra, para vários ambientes que precisavam dessa capacitação. O projeto foi crescendo, a primeira grande evolução dele, nós fizemos um curso sobre preparação para o parto, para adolescentes, e esse curso deu uma repercussão muito forte, já tem alguns anos. Aí nós fomos
envolvendo concurso sobre prevenção de violência contra a mulher. E aí a gente acabou aprovando um projeto junto à Secretaria de Segurança Pública do Estado do Paraná, onde as penitenciárias do Paraná têm uma unidade, tem uma sala virtual conectada com a gente, com toda a segurança, porque eles só podem falar com a gente, eles não podem usar a internet de outra forma. E hoje eles fazem, nós temos um processo autorizado pela Secretaria de remissão de pena. A cada 12 horas de curso, um dia a menos de pena. Para o condenado, né, chegar a essa condição, ele tem que ter bom comportamento, tem que estar em final de pena, tem uma série de regras, mas hoje a gente consegue fazer remissão de pena através da plataforma, levando conhecimento para esses apenados. Então é um projeto que eu me orgulho muito, ele está no Paraná, já está no Ceará e já está no Amazonas também, em 3 estados, dentro de presídios federais, ou presídios estaduais, desculpa, fazendo remissão de pena com esse conceito. Então aquilo que a gente fazia aqui como conceito de educação virou uma forma de ajudar as pessoas a melhorar a sua condição de vida. E tem um fato que foi muito marcante para mim, que a Rede Globo foi fazer uma matéria sobre isso dentro do presídio. E eu nunca tinha entrado num presídio. Não sei se alguém já teve essa oportunidade, mas a sensação é muito ruim. A primeira coisa, você começa a olhar para as pessoas e eu ficava pensando, ele tem mãe, ele tem pai, ele tem tio, ele tem filho, ele tem irmão e está enjaulado. Eles não podem nem olhar para a gente. Né? Na hora que você entra, eles têm que abaixar a cabeça. Aí o diretor do presídio falou assim, Wagner, não se culpe. Eles estão aqui porque eles estão pagando alguma coisa que devem e o que você está ajudando é fazer com que eles saiam daqui pessoas melhores. E isso, para mim, foi muito marcante, saber que o nosso trabalho, que era para desenvolvimento comercial, era educação corporativa, de repente está ajudando a desenvolver pessoas e colaborando aí com essas pessoas que estão numa condição, nesse momento, como condenadas. Então, é um projeto que eu me orgulho muito de participar. Muito legal. Eu pedi para ele compartilhar porque eu achei bem diferente, né? Porque até então eu não conhecia que existia uma plataforma dentro de um presídio para educar, para desenvolver pessoas. Né? Eu achei bem, não sei se vocês, mas eu achei bem diferente. Muito legal esse projeto, viu, Wagner? Legal. Depois, se alguém quiser visitar, é o institutomm.com.br. Acho que vale a pena conhecer o trabalho social que eles fazem lá, que é muito legal mesmo. Bom, e como que você vê, Wagner, assim, como que você vê hoje a adesão das pessoas? Claro que hoje um monte de gente está aderindo por conta de uma obrigatoriedade, porque nós estamos em isolamento ainda social, a pandemia ainda não passou, né? Mas como que você vê o engajamento e a adesão? Bom, a oferta de conteúdo via web, ela cresce assustadoramente até pelos próprios webinars, né? Tem um amigo nosso, um parceiro de negócio no Rio de Janeiro chamado Edmur Sayane, ele disse que outro dia abriu a geladeira dele e estava passando uma live lá dentro. Né? De tanta live, todo mundo tem live para todo lugar. Mas, assim, na verdade, o que é o engajamento? Nesse momento, eles estão vindo mais por uma necessidade mesmo, né? Mas não existe um projeto, na nossa visão, não existe um projeto de EAD de sucesso no mundo corporativo sem uma bela campanha de endomarketing. Perfeito. Eles não funcionam de forma separada. A gente sabe que essas pessoas não estão sentadas lá na empresa, trabalhando, esperando, nossa, que legal, vai chegar mais um curso para a gente. Principalmente quando você pega uma base mais operacional, o que eles querem, na verdade, não, eu já sei, tem 10 anos que eu faço isso, eu não preciso... Então, é preciso ter muita motivação junto com o projeto. Não é uma plataforma de educação à distância que resolve o problema educacional de nenhuma empresa. É um conjunto. É uma plataforma, é um conteúdo, uma plataforma com boa gestão, um conteúdo e uma campanha de endomarketing. E aí, uma das ferramentas muito importantes para isso é a questão da gamificação, né? A plataforma apresenta alguns aspectos que, se você acessa todos os dias, você tem um ponto. Se você acessa X dias corrido, você tem um bônus. Se você termina um curso da trilha do conhecimento, você tem um outro tipo de bônus. Então, a gente vai colocando gatilhos ao longo da plataforma para que ele se sinta motivado a participar um pouco mais e competir, né? Porque a hora que ele vê que ele está no ranking, ele está abaixo do colega,
de alguma forma, ele quer melhorar essa posição dele. E alguns clientes nossos fazem campanhas do tipo, olha, os 5 primeiros do ranking essa semana ganham uma pizza. Sabe, nada de valor extremamente significativo, mas uma forma de premiar e de brincar um pouco com essa gamificação. Esse é um aspecto muito importante para manter essa equipe engajada. Exatamente, não deixa de ser realmente um engajamento, né, para trazer, para que a pessoa se comprometa ali no desenvolvimento, né? Isso é muito forte, tá? Isso mantém, nós fizemos uma atualização na ferramenta recentemente para incorporar mais ferramentas de gamificação, mas isso mantém muito esse envolvimento, permitindo a empresa criar desafios semanais, mensais, quinzenais, de uma forma muito, muito legal. Nós temos um projeto, se você me permitir, eu acho que é muito legal, que a gente chama de avaliação de desempenho em tempo real. O que é essa avaliação de desempenho em tempo real? É exatamente um projeto de gamificação, onde você vai pontuar tudo aquilo que for relevante para o posicionamento estratégico da empresa. Vendas é relevante, então eu dou pontos para ele. Terminar o curso é relevante, então eu dou pontos para ele. Participar de um evento, tudo que for relevante, e aí você tem sempre um ranking dentro desse projeto de gamificação, você tem um ranking da sua empresa, quem são os melhores funcionários. Por isso que a gente chama de avaliação de desempenho em tempo real. É um projeto basicamente focado em gamificação e que permite empresas, às vezes, com grande número de funcionários que não conseguem fazer ciclos regulares de avaliação de desempenho. Por exemplo, o varejo, né? Muitas empresas de varejo não fazem uma avaliação de desempenho no modelo tradicional, e essa é uma ferramenta que permite a gente estar sempre fazendo essa avaliação em tempo real. Tem uma pergunta aqui, se você me permitir, eu queria responder, da Adriana. Ela pergunta, em sua opinião, o que mudou do EAD de 2002, quando esse processo teve início, até o momento atual? Bom, mudou tanto que em 2002 a gente praticamente era ensino à distância, a gente não era nada de online, né? A gente era meio, alguém vai lembrar disso também, Instituto Universal Brasileiro, seja um técnico de eletrônica, faça Instituto Universal Brasileiro. A gente era mais ou menos nessa linha. Então mudou a tecnologia, mudou a aceitação das pessoas ao longo do tempo, né? Tanto dos dirigentes como dos usuários também, mas principalmente a tecnologia que nos permitiu estar muito próximo e facilitando esse aprendizado, né? A resistência que nós temos, da minha geração, né? Não vou colocar ninguém na mesma geração aí para não comprometer ninguém, mas a resistência é que nós aprendemos com um professor que era o dono do conhecimento. Ele ia para a sala de aula, falava para a gente anotava no caderno, né? Tanto é que quando a gente faltava de aula, o que a gente pedia? Fulano, me empresta o seu caderno, né, para me copiar a matéria. Era assim que a gente aprendia. Foi normal. Só que a tecnologia foi nos mostrando que esse professor não é mais o dono do conhecimento. Ele é o facilitador, né? Aí começa a aparecer conceitos do tipo sala de aula invertida, uma série de coisas que permite esse professor ser um facilitador. Então, não mudou só a tecnologia, mudou o papel do educador nesse processo. Muito bem, é verdade, tem toda a razão. Eu vou pedir agora para a Sueli, eu perdi aqui o controle, porque eu estou fazendo várias coisas ao mesmo tempo, estou admitindo as pessoas que estão entrando, estou precisando... Vou pedir para a Sueli aí falar quem é que está na sequência das perguntas. Acho que tem o Ayrton. O Ayrton está perguntando para o Wagner ou para o Eduardo, vocês podem falar sobre a metodologia que vocês utilizam e qual o diferencial de vocês? Depois o Wagner falou um pouco da gamificação e da questão dos bônus, né, dessa metodologia que você utiliza, né, muito mais pela gamificação. Tem alguma outra metodologia para os cursos, para os conteúdos que vocês geram? Além da entrega, eu sei que a entrega é EAD, mas a metodologia, como entregar isso, né? Na verdade, a gente entendeu ao longo do tempo, a gente trabalha muito com público operacional, média gerência e alta gerência, tá? Então, a gente entendeu que para cada público desse, eu preciso de uma forma diferente de entrega. Então, eu não posso entregar um conteúdo com avatar, todo às vezes até infantilizado, por um cara de alta gestão, que ele vai olhar para aquilo.
Então, essa é a primeira coisa. A gente tenta criar a plataforma de acordo com o público que eu tenho. É comum, às vezes, algum cliente virar para a gente e falar assim, não, eu quero fazer um curso, mas a pergunta que vem em seguida é qual é o público, né? Não, faz para todo mundo, né? E não existe curso para todo mundo. Então, tem duas características que são importantes. Como a gente entrega, e outra coisa que a gente trabalha muito é a contextualização. Eu não posso trabalhar um aluno, vou dar um exemplo do meu dia a dia, que vem de geladeira, e trazer para ele um exemplo da Coca-Cola americana. Ele não consegue abstrair a ideia que está por trás daquela estratégia e aplicar na geladeira. Eu gosto desse exemplo porque em sala de aula eu fiz isso, presencial, e um gerente, num programa de formação de gerentes, o gerente falou assim, Wagner, eu não vendo Coca-Cola. Tá bom, entendi que eu tenho que contextualizar. Então, a gente trabalha tentando a máxima interação com o aluno, tá? Então ele participa o tempo todo do processo, ele está sempre numa plataforma contextualizada. Eu tenho cursos de 15 minutos de duração, como eu tenho cursos de 120 horas de duração. Como eu tenho curso de graduação de 4 anos, pós-graduação com 360 horas. Cada uma com uma plataforma com alguns diferenciais para poder interagir com aquele público. Tá? Então, acho que é muito conhecer para quem você oferece e a coisa meio tailor-made, é oferecer de acordo com a necessidade dele. Legal. Eu posso emendar em outra? Fique à vontade. Vocês têm utilizado alguma ferramenta de inteligência artificial ou inteligência cognitiva no EAD ou não ainda? Nós temos um piloto, tá? Num curso de criatividade, onde o fórum, o Fale Conosco, o Tira Dúvidas, é um chat, tá? É um chatbot. Onde ele foi preparado, a gente chama de A20, é um assistente virtual inteligente, né? Ele foi preparado para responder. Então, eu quero saber como eu faço para ser criativo. Ele já tem uma série de perguntas. Mas é uma tecnologia, eu gosto de dar sempre o exemplo da Bia, do Bradesco, né? O Bradesco, com todo o dinheiro e com todo o tempo, tem hora que a gente ainda quer matar a Bia. Então, se eu pudesse pegar a Bia, eu queria torcer o pescoço dela. Não é um processo muito simples, então a gente ainda está num piloto de inteligência artificial. Ok. Tem mais uma pergunta que acho que é da Vânia. A Vânia. EAD veio para ficar, porém não consigo ver no treinamento comportamento virtual. Na opinião de vocês, como introduzir o comportamento no virtual? A Vânia está aí, se ela quiser complementar. Okay. Mais voltado assim, para o treinamento comportamental. Né? Como você fazer a interação das pessoas no virtual para que elas se sintam mais confortáveis, sem ter aquela coisa fria, né, da tela. Sim. É uma pergunta, acho que tem 2 viés interessantes para a gente pensar, né? Primeiro, a tecnologia hoje, como esse momento, nos permite mais proximidade, apesar de não nos permitir o toque, mas nos permite mais proximidade, né? Então, isso eu acho que já facilita um pouco. E o segundo, num momento como esse, se a gente fizer voltar um pouquinho no início do nosso bate-papo e pensar como que o Valdeli abriu a nossa apresentação, né? Provocando movimentação, provocando sorriso, provocando emoção. Claro que isso não substitui o processo presencial, né? A gente brinca que nada substitui um abraço, né? O abraço é o momento de encostar o coração no coração do outro. Então, nada vai substituir isso nesse momento. Mas é possível fazer muita coisa interessante nesse sentido e, sempre que possível, trabalhar o blend, né? Um pouco do presencial, sempre que possível, né? E um pouco do EAD como complemento. Acho que aí entra muito a criatividade, né? Criatividade. Nós, como todo o mercado, temos alguns cursos que são só de autoaprendizado, né? E a gente brinca que às vezes a gente provoca a síndrome do clique nervoso. A pessoa fica clicando rapidamente, querendo passar por todas as telas e acabar o treinamento. É difícil colocar emoção em determinados modelos, mas é possível colocar emoção em alguns modelos. Emoção e envolvimento. De qualquer modo, né, Wagner, a gente lá no início falou que é bem possível, tem que andar lado a lado a questão do presencial e de sustentação no virtual,
Mas eu entendo que toda metodologia, principalmente o lado comportamental, ela passa por uma reflexão, né, profunda, baseada em exemplos da própria organização, pelo momento que aquele grupo de trabalho está passando. Eu lembro bem de participar, de ser membro, né, que você está ali compondo grupos que foram preparados para assumir novas posições e passa obrigatoriamente por revisão da base comportamental do grupo inteiro. E era muito denso no sentido de fazer todo mundo parar para refletir na própria atitude. O atitudinal, ele é muito mais, ele é obtido numa discussão de grupo, presencialmente ou não, do que a questão do toque. Mas eu acho que é super positivo essa dose, né? Combinar muito bem os momentos da presença com os momentos de acompanhamento à distância, né? Você consegue realmente manter o grupo integrado durante o tempo inteiro. O lado oposto eu também me preocupo bastante, vivia isso. Nós fazíamos uma bela de um início de trabalho, seja comportamental, de capacitação, produto, etc., e depois as pessoas vão pelo Brasil afora e você perde completamente aquilo que foi iniciado. Por não termos, na época, principalmente na época, a gente está falando muito como era e como é, né? Essa coisa de manter realmente sustentação, de você soltar as pílulas, os drops, né? Como a gente fala, de lembrança, de tudo aquilo que foi visto, criar periodicamente os fóruns virtuais para não perder aumentar o nível de retenção do conhecimento daquilo que foi passado inicialmente. Acho que eu acho que combinar as duas coisas é um fator de muito sucesso. Tem um aspecto importante aí, Eduardo, que muitas vezes, por recursos ou financeiros ou por N motivos, a única forma de fazer é a distância. Então, vamos fazer da melhor maneira possível, mas às vezes é a única forma de fazer. Exatamente, concordo. Antes da próxima pergunta, tem um comentário da Cristiane, que é uma coisa que tinha esquecido. A Cristiane Garcia disse também que tinha um telecurso, né? Eu acho que... Aproveitando, a Cristiane ia fazer uma perguntinha, era até bom ela fazer, porque é uma perguntinha bem compridinha. Pode abrir seu microfone. Cristiane Garcia. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado aí pela oportunidade. Bom, a minha pergunta é assim, com relação aos dias atuais, né, que as pessoas estão cada vez correndo mais, é WhatsApp, é e-mail, é Skype, tudo ao mesmo tempo, e as empresas exigindo cada vez mais com menos recurso, como engajar as pessoas a realizar, parar um tempo na frente do computador ou celular e fazer realmente esse treinamento EAD. A gente tem uma plataforma, eu trabalho na multinacional, a gente tem uma plataforma muito bem definida para as pessoas executarem os seus treinamentos de cultura da empresa e várias coisas. Mas o que a gente vê mês a mês é a gente, como RH, fazendo as cobranças das pessoas. Fulano, você não fez esse treinamento. Fulano, você não fez esse treinamento. Sempre a história é a mesma. A gente está com muita demanda, baixa mão de obra, não consegui parar para fazer. Então, a gente precisava de uma forma de engajar essa turma. Eu estou sentindo essa dificuldade. Eu queria um help aí de vocês. Obrigada. Bons exemplos. Você quer começar? Essa pergunta vale 1 milhão, tá, Cristiane? Não, porque, realmente, assim, a correria, não vou nem falar só em momentos de pandemia, não, em momentos normais, mas a correria, a pressão por resultados e a possibilidade que o EAD nos dá de adiar, de deixar para depois, que o presencial não dá, né? A sala é às 14 horas, todo mundo na sala. O EAD você tem até dia 30 para fazer, por exemplo, né? Então, eu tenho uma possibilidade de postergar muito fácil, a gente acaba empurrando isso mesmo, e as empresas têm isso como problema, né? Procrastinar é um problema do ser humano já há algum tempo. Só que chega uma hora que aquilo que era importante ficou urgente, né? Todo mundo conhece o conceito, e aí eu tenho que fazer às pressas e às vezes acabo tendo baixa absorção. Eu vou te dizer o seguinte, a gamificação é um formato, o endomarketing é fundamental. Uma das coisas que a gente gosta muito de fazer é destacar os melhores resultados. Se o cara foi bem, põe ele no jornalzinho, põe ele na parede, põe ele na tela de todo mundo, bate palma para ele e tal. Se não tiver uma cultura focada nesse sentido, a gente vai continuar com essa dificuldade. Eu não conheço a sua empresa, não estou dizendo que não exista cultura, mas é preciso incentivar e é preciso valorizar. E eu vou te contar assim, projetos nossos que deram muito certo,
quando o CEO disse eu quero, eu vou, eu incentivo, ele participa, a alta direção compra a ideia. E projetos de gente que pôs dinheiro nesse negócio e nunca entrou na plataforma e espera que os subordinados façam de tudo. Exato. E aí as coisas também fluíram de forma bem negativas ou não fluíram, na verdade. Exato. Eu vou dar um exemplo, Wagner, que você falou. Eu acho que esse encontro aqui está muito rico, porque tem muita gente boa aqui com a gente, né? Muita gente que eu conheço trabalhando, que trabalhou comigo, ou que eu já participei de algum trabalho junto, pode agregar muito. Tem uma das gerentes da empresa que eu estou, que ela falou assim, Valdoeli, é uma gerente, ela falou assim, eu preciso, é uma pena que acho que a Viviane não está aí, né? Vou até falar o nome dela, que ela não se importa, que a gente usa esse exemplo dela. Eu preciso fazer um treinamento para evitar a procrastinação, né? Porque eu tenho procrastinado muitas coisas, eu não estou conseguindo lançar aqui na unidade. Eu falei assim, olha, Viviane, nós temos um treinamento de procrastinação, como evitar a procrastinação, né? No EAD. Aí ela pegou, ótimo, me escreve, né? Eu quero fazer, me matricula nesse treinamento, quero fazer. E aí a Viviane passou um mês, né? O que aconteceu com ela? Ela procrastinou o treinamento de procrastinação. Valdoeli, eu acho que tem um ponto importante que o Wagner comentou, que eu quero ratificar, até porque tenho vivido, né? Nas reuniões e ouvindo aí os executivos e tudo mais, essa de fato eu gostaria de ratificar, quer dizer, a questão do exemplo do board, né, assumindo ali um papel realmente de não só de disseminar a prática, quanto de serem eles usuários. Eu vejo também não é fácil, eu quero só deixar claro, a gente falar é fácil, executar é que é o grande desafio, principalmente vocês que têm a posição de recursos humanos, que todo mundo, na minha percepção, quando eu converso, joga, né? A empresa inteira joga no colo do RH, está aqui, implemente, né? Mas uma campanha de engajamento dentro do marketing, onde talvez seja possível conectar os treinamentos em si, mas que se faça perceber que eles têm a ver com a estratégia da empresa, isso vai propiciar que ela siga, né, para o futuro com desenvolvimento, realmente com uma performance acima da posição histórica. Talvez fique também percebível e claro na cabeça das pessoas que elas serão beneficiadas com esse desenvolvimento da companhia como um todo. Exato. Acho que tem a coisa do usufruto individual. Ora, por que eu vou ter que, como a Cris falou ainda há pouco, ficar cobrando, né, alguém para treinar, quanto o próprio conceito de autodesenvolvimento ainda é muito frágil no Brasil. Quer dizer, todo mundo pensa que é o RH, que é a empresa que tem que me dar um treinamento. Não, mas, poxa, por que eu próprio não compro um livro e vou aprender alguma coisa? Então, tem que haver essa percepção dentro do contexto de uma campanha de engajamento dentro do marketing. Olha, o desenvolvimento ele é seu. O que a gente está fazendo aqui é propiciar uma aceleração e também fazer uma conexão com os objetivos da própria companhia, que vai refletir um ganho para todo mundo. Quer dizer, se a empresa cresce, eu cresço junto. Então, que isso tenha conexão com a estratégia. Eu lembro de muitas passagens das equipes que eu trabalhei, as pessoas se ressentirem porque não sabem, não tinham possibilidade de um acesso claro à estratégia da companhia. Para onde que a gente está indo? Quer dizer, o cara está executando super bem a tarefa dele, mas ele não se sente pertencendo àquele contexto. Então, um treinamento não só pelo curso isolado, um treinamento em si, um gap do indivíduo, mas talvez além daquele, capacitações que têm a ver com a estratégia da companhia, fazê-lo entender melhor o objetivo da empresa, de onde a gente veio, onde a gente está hoje, para onde está indo. Quer dizer, isso vai talvez criar um envelope um pouco mais robusto de desenvolvimento da pessoa. E sempre a mensagem, escuta, se eu estou investindo em você, porque você é importante para a companhia, você é importante para nós. São pontos que eu acho que são importantes para realmente fazer as pessoas entenderem qual que é o objetivo. Poxa, não estou só fazendo retenção de você como um talento, eu quero que você faça mais, que você seja mais. A empresa precisa de você daqui 10 anos. Então, para que isso seja possível, você sentar numa cadeira de tocar projeto, de ser líder de equipes e tudo mais, como que a gente pode ir junto até lá, né? Então, acho que isso, dentro da pergunta anterior, poxa, como que eu faço para a turma realmente se engajar? Acho que é um trabalho realmente árduo de recursos humanos, mas eu... E sobre a pergunta da Cristiane e da Lígia, acho que tem um comentário da Lígia também, eu vou falar daqui a pouco, eu vou mostrar o meu case, o que eu fiz, né, para engajar o pessoal da operação, né, o que eu fiz dentro da... Viu, Lígia? Daí e a Cris, eu vou dar algumas dicas do que eu fiz e que deu certo, que foi legal, que eu vou trazer o case do que deu certo. Claro que não serve, no meu exemplo, talvez não sirva para todas as empresas,
mas foi surpreendente para mim. Até para mim e para a companhia como todo foi positivo. Tá? A Márcia aqui e o Buba, que são parceiros também, que me ajudou bastante, que a gente troca bastante, né? E me ajudam bastante também nesse desenvolvimento do pessoal. Eles vão poder também falar alguma coisa aí depois, no final. Sueli, tem mais perguntas, né? Eu sei que tem tanta pergunta aí que tem que... Não, era a Lígia que ia perguntar agora. Não sei se ela quer perguntar ou... Você pergunta, Lígia? Você quer que eu leia? Não, acho que o Valdeli colocou. Boa noite, gente. Saudade de vocês. É que assim, eu trabalho numa empresa, né? A gente começou um trabalho bem bacana aí com a Samantha, para a liderança, né? Interrompemos um pouquinho. Mas a gente, talvez, neste momento, alguma coisa para o público mesmo operacional, né? Como engajá-los, como eles fazerem, né? Até porque hoje, né, a equipe administrativa está em home office, então a fábrica está conduzindo. Então, eu queria um pouquinho mesmo, só para entender como vocês trabalhariam aí com o pessoal mais da operação da fábrica. Eu acho que o Valdeli depois vai dar um pouquinho aí do case dele, que eu acho que vai contribuir aí com essa resposta. Sim, mas o Eduardo e o Wagner podem também responder, fique à vontade. Aí no finalzinho eu falo lá o que eu fiz. O Wagner, Bacana. Wagner é bem professor da aula, sem dúvida, no assunto, mas eu venho me apropriando muito aí dessa proximidade com o Wagner, aprendendo e estando no cliente. Uma coisa que, para mim, também foi uma grande surpresa, um aprendizado. Eu não vou citar o nome, mas é uma grande empresa de segurança do Brasil, hoje é uma posição nacional importante. E, num dado momento, eu vi, né, dos gestores de recursos humanos, que para eles também era dúvida. Eles, poxa, mas será que o pessoal operacional, um vigilante, o pessoal ali de ponta, vai ter interesse em fazer treinamento e tal? Quer dizer, qual que foi a grande surpresa? A maior nível de adesão da companhia, evidentemente que está o exemplo do Wagner, que veio de cima para baixo, no bom sentido, quer dizer, o exemplo dado pela alta gestão, também um pouco de, não só por amor, só por envolvimento, mas também pela dor, né? Criando o EAD nos possibilita você, tanto presencial quanto aqui no virtual, você criar trilha de conhecimento, uma trilha onde você tem cursos a executar com pré-requisitos para a próxima etapa. Então, para ser elegível a uma nova posição, eu tenho que cumprir aquela fase inicial que me foi colocada, né? Quer dizer, o que eu falava, mapeei o meu gap, eu vou fazer aquele desenvolvimento, atingir aquele objetivo, então eu estou apto, né, dentro do processo da companhia, de seguir adiante, pelo menos me tornar elegível. Não quer dizer que eu vou ser promovido necessariamente. Nem tampouco, se eu não fizer todos os cursos, eu teria que ser dispensado. Não enxergo dessa maneira. Mas a questão do reconhecimento do pessoal do dia a dia mais operacional me surpreendeu muito positivamente. E aí, ouvindo a eles e ouvindo os gestores de recursos humanos, o que é que eu aprendi nesses últimos tempos? Primeiro, essa questão da inclusão. O nível de valorização deles é alto por perceberem que toda a companhia tem uma limitação de budget, né? O orçamento ele é limitado dentro dos anos e, por vezes, é outro grande desafio do RH. Como que você verticaliza e envolve todo mundo num processo de capacitação? Chega uma hora que a grana para no grade X, né? Você não consegue descer. Então, naturalmente, com os devidos cuidados de qual que é o tipo de curso, até de metodologia empregada, como o Wagner bem colocou, para pessoas em função dos seus grades, em função das suas atividades, eles se sentirem pertencendo, ter direito a baixar um certificado online que é curricular, quer dizer, reconhecido por instituições oficiais de treinamento. Isso dá a ele a percepção de que, opa, lembraram de mim, estou me capacitando, estou melhorando minha capacidade, meu nível de empregabilidade. Nossa, é surpreendente a adesão e o nível de interesse, até de desejo que eles têm de participar do processo de desenvolvimento. Se você me permitir, eu queria reunir algumas perguntas aqui que complementa bem o que foi dito pelo Eduardo aí. Da Samantha, da Silmara, na verdade. Eu vou abrir o que o Eduardo comentou aí, porque o cliente me permite fazer isso, tá? A empresa ele é meu garoto propaganda e fala isso em todo lugar. A empresa que o Eduardo se refere é a Protege, que é a empresa de transporte de valores desses caminhões azuis que a gente vê aí. O Jorge é o diretor de RH lá e ele me permite fazer isso que eu estou fazendo aqui, sempre me autoriza sem nenhum problema.
O que eles fizeram com a plataforma? Primeiro, para a questão do engajamento. Trilha de conhecimento muito bem definida. Respeito a essas trilhas. Se o cara conclui a trilha, isso não quer dizer que ele vai ser promovido. Mas sem concluir a trilha, ele não é elegível para uma promoção. Então, isso é fato. É pelo amor ou pela dor, mas ele vem desse formato. Segundo, eles fizeram uma ação que eu acho muito legal, que eles chamam de Comunidade Protege. Eles abriram a plataforma para a família do vigilante. Então, hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, eu tenho cursos de como fazer vela decorativa para a esposa do vigilante melhorar a renda da família. Então, a plataforma foi ganhando uma proporção tal que ela gera um engajamento pela trilha, ela gera um engajamento pelo reconhecimento e pela divulgação, ela gera um engajamento pela própria família, né? A família quer saber o que você está fazendo, como está fazendo. Então, estratégias de engajamento a gente vai encontrar. Eles estão migrando agora para a plataforma gamificada, eles estavam numa versão anterior, estão migrando agora para a plataforma gamificada e querem usar cada vez mais recursos de engajamento. Então, a gente está falando de reconhecimento, que é extremamente importante, porque a sala virtual, gente, ela é meio solitária, né? Sou eu e o computador, muitas vezes ninguém me vê o que eu estou fazendo aqui, principalmente porque eles utilizam alguns cursos de autoaprendizado. Então, eu preciso reconhecer que esse cara existe, que ele fez, que ele participou, preciso mostrar para ele que isso é importante para a carreira dele e preciso fazer com que a família dele perceba que isso é importante. Então, formas de engajamento nós temos várias. E alguém perguntou, eu acho que foi a Samara também, sobre indicadores, sobre mensuração. Ao final de cada curso, a gente tem uma avaliação de reação, que ela alimenta o processo, né? E nós ainda temos condição de fazer avaliação de impacto. 30, 60 dias depois, o que ficou de conhecimento? É claro que os números variam de empresas para empresas, mas a plataforma tem muito uma preocupação de justificar o investimento que a empresa está fazendo, transformando isso em dados. A plataforma tem, além de tudo isso, um Analytics que te permite criar indicadores próprios, tá? Meu indicador é número de homens treinados. Ok, você cria os seus indicadores e atualiza esses indicadores num clique para poder ter sempre respostas em vez de enormes relatórios, né? Então, tecnologia e ferramentas para esse engajamento, ele existe. Não vou dizer que a gente consegue engajar 100% das pessoas e 100% das empresas, porque depende muito de cultura, de envolvimento, de uma série de outras coisas. Wagner, tem, complementando ainda, independente do segmento, você vê que para a parte de avaliação e o relatório que a gente tem um grande dashboard, quando já se criou alguns indicadores, mas que o cliente, né, o RH pode criar o próprio indicador de acordo com a atividade da companhia. Mas eu acho muito interessante são os links que a gente pode fazer no uso, né, dessa avaliação de performance, de comportamento e participação do próprio aluno. Por vezes você consegue ali, por exemplo, com o cara da área comercial, você desenvolveu, fez toda a parte de treinamento, você obtém as médias, o tempo de participação do aluno, o grau de comprometimento daquele aluno, daquele treinando, né, quanto que ele mergulhou de cabeça realmente em se capacitar. Eu estou falando de treinamento de forma genérica, estou falando de treinamento também de produto, atributo de produtos, o serviço da companhia, entender como que ela quer se posicionar. Não por acaso, é muito comum que, ao fazer isso, esse colaborador ele reflete uma performance melhor. Então, automaticamente, de uma forma direta ou indireta, ele começa a fortalecer a elegibilidade dele para crescer dentro da companhia. Esse cruzamento de informações dá ao RH muita força, junto, inclusive, aos gestores, de tanto propiciar reconhecimentos que são válidos, são devidos, de quem fez por merecer, como também, às vezes, até coibir que a falta de reconhecimento que é devida não aconteça, porque a gente sabe que, às vezes, tem lideranças que não dão a devida importância porque tem um colaborador que talvez ali esteja incomodando, quer dizer, infelizmente, a gente lida com seres humanos, e isso fica disseminado dentro da companhia inteira, quer dizer, passa a ser aquela percepção do bom colaborador, da performance dele, passa a ser democrática, democratizada dentro da companhia. Ninguém passa, reduz, né, o risco de não reconhecimento dentro do processo de encarreiramento das empresas. Eu acho muito legal, porque o RH passa a ter muita força em reporte de performance, do que foi feito com a grana, o resultado, às vezes, até realmente melhoria de performance imediata da companhia.
A Karina está dizendo que não consegue fazer EAD, que admira, que ainda tem dificuldades. É uma questão de insistência, viu, Karina? Não é fácil realmente migrar esse modelo mental que a gente tem de aprendizado, mas pode te ajudar bastante, tenho certeza. Em qualquer área que você tiver, eu tenho certeza que pode te ajudar bastante. O Valdeli, acho que tem um ponto que eu estou assim, muito ansioso e louco que você apresente daqui a pouco o seu case, porque recentemente nós conversando aí com relação a esse tipo de estímulo, né, Karina? Porque você, poxa, eu ainda tenho dificuldade. Mas outra coisa muito bacana que o Wagner já chamou a atenção para um tipo de treinamento, exemplo, para eu fazer como que eu vou aprender a fazer artes manuais, atingir outro tipo de ofício, conhecer outras coisas. Dentro da biblioteca que a gente possui, né, ali tem coisas que eu próprio lá atrás fiquei em dúvida com relação ao que deveria estar disponível na biblioteca para o aluno ou não. Então tem lá cuidador de idoso, como você cuidar de idoso. Poxa, mas isso é algo que está sendo usado para capacitação para a empresa? Não necessariamente. Mas são recados, são indicativos também que a companhia está realmente interessada em fazer com que a pessoa tenha acesso a várias coisas, não só de trabalho, capacitação, produto, mas também para que ela possa usufruir até dentro de casa. Porque quantos de nós temos idosos em casa e a gente nunca ouviu falar como que deve lidar com eles, não? Tem outro de culinária, tem outro de... Eu conversava, Wagner, outro dia num papo com a diretoria da AGER, né? E exemplos que eu coloquei na plataforma, em tempos de pandemia, eu saltei lá um de como administração de vendas, pragmático, direto, né, cartesiano, e do outro lado, corte e costura. Eu disse, olha, a gente tem que aprender coisa nova em tempos de pandemia. Não estou aprendendo a costurar, a gente aprender realmente coisa nova. Então, é uma amplitude, né, que o modelo nos oferece muito grande, muito grande. Eu acho que é legal, assim, alguém está comentando que o Sebrae tem inúmeros cursos. Hoje tem muita coisa boa na internet disponível. O Sebrae tem muita coisa. A FGV Online tem muita coisa boa. Portal da Educação tem muita coisa boa disponível na internet. E a gente precisa começar a exercitar essa modalidade de aprendizado para que a gente aproveite as oportunidades que tem aí. Sem dúvida. Acho que tem a Beth também que quer fazer uma pergunta, depois o Paulo. Acho que era melhor vocês fazerem direto. A Rosângela também, acho que fez um comentário aqui. Mas eu estou indo pela sequência. Tá certo, vai lá. Acho que a Beth primeiro. Beth Limoeiro. Ela está aí? Tá sim. Quer fazer sua pergunta, Beth? Você quer que eu leia? Olá, boa noite. Eu acho que eu não fiz pergunta, eu fiz apenas um comentário. Tá. E eu já uso também algumas plataformas para curso, né, à distância, mas hoje eu tenho uma experiência até mesmo por causa da pandemia, né? Eu tenho clientes onde eu tenho que ministrar treinamentos para os colaboradores e a gente teve bastante dificuldade em encontrar até instituições que fizessem o treinamento que eu preciso hoje, que deveria ser presencial, e eu estou vendo que as instituições estão se adequando, né, para fazer esse conteúdo online, e eu acredito que isso aí vai se estender por muito mais tempo, mesmo acabando a pandemia. Eu acho que nós estamos assim se adaptando, e eu acho que é um meio de aprendizado muito bacana, muito legal, porque antigamente se fazia educação à distância pela questão do conforto, né? Mas muitos que não usavam esse meio hoje estão saindo da zona de conforto e usando a tecnologia, né, para estar buscando conhecimento. Ok, obrigada. Dado aí, né? Muito obrigado. Aí tem, acho que tem o Paulo logo em seguida, depois... Na verdade, o meu também foi um comentário, Sueli. Nós trabalhamos com menores aprendizes lá no Campo Santo André, lá do Quirino de Andrade. A Samantha esteve lá fazendo palestra, você também já esteve, o Rogério, se eu não me engano, no treinamento de RH e tantos outros aí, que eu estou vendo um rostinho conhecido, né? E é legal que a garotada assimilou bem a plataforma EAD. Nós trabalhamos com o Google Sala, com aulas tanto teórica quanto em vídeos, né? E o pessoal
aderiu bastante a isso. E nós estamos até pensando em fazer uma modificação na nossa grade curricular, exatamente pela aderência e aceitação dessa garotada. Ficou muito mais fácil trabalhar com eles em AD do que com eles em sala de aula, né? E há um tempo atrás foi comentado aí sobre a importância do professor. O professor conteudista, aquele que tinha uma pedagogia bancária, hoje ele não pode mais existir isso dentro do mercado EAD, né? Ele tem que ser um facilitador para o próprio jovem, o próprio aluno, ser um protagonista da história dele, não aquela pessoa que apenas ouve um detentor do saber. Na verdade, o jovem hoje ele tem um conhecimento muito grande, e todas as outras pessoas também trabalham, vocês que trabalham com outro público, por exemplo, na área operacional, não adianta querer achar que esse rapaz da área operacional não tem conhecimento, ele tem o Google na mão dele, né? Então, a gente começou a pensar em falar, ele já colocou no Google e já tem a resposta talvez muito mais contundente do que aquilo que nós temos. Então, tá muito gratificante. A nossa entidade não sofreu com esse processo de pandemia na questão das aulas, exatamente porque nós já havíamos começado há 2 anos com esse processo e nós demos seguimento e aprimoramos. Foi muito interessante. Legal. Eu quero complementar. Eu acho que eu não posso deixar de passar batida num comentário interessante. Primeiro, um termo que você usou que eu acho que é exatamente o que a gente vive. O professor era o detentor do conhecimento, né? Esse conhecimento hoje ele está espalhado, ele não é mais o detentor do conhecimento. Exato. E nós também trabalhamos com jovem aprendiz, porque nós somos, inclusive, mantenedores da Junior Achievement. E temos curso de empreendedorismo para jovem e educação financeira para jovem, que é muito legal, muito legal. A gente atende a Júnior Minas, a Júnior do Ceará, 4 ou 5 júniors do Brasil, sempre falando com menores aprendizes, com jovens aprendizes, e o resultado é muito legal. Muito bom, é muito gostoso essa troca, né? Principalmente com os jovens aí, onde que eles têm todo um processo pela frente, né? Eu também sou da época do disquete de 5/4, de uma HD de 20 mega com 5 discos, né? Essas coisas. Eu também sou velhinho na área da informática, né? Não, e hoje a gente vê a facilidade aí que nós temos com essa transmissão de informação. Não, duro é ser o tempo da datilografia, né? Tenho 2 diplomas, eu tenho 2 diplomas, um da manual e uma da elétrica. Eu também sou desse tempo. E tinha que errar e jogar o papel fora e fazer tudo de novo. Tem gente na sala que sabe que é isso, né? Desculpa, isso foi fantástico. Deixa eu só fazer uma coisa que passou batida, que estava lá para trás, na parte de cuidar de idosos. Esse tempo agora, né, eu falei assim, ninguém me deu um manual de como fazer isso, porque antes da pandemia tinha uma pessoa que me ajudava, eu tenho um pai acamado de 93 anos, e agora eu tenho que fazer assim, tudo, e aí a gente fala assim, puxa, eu nunca imaginei que eu ia ter que fazer tudo isso, porque a gente não teve um manual de como fazer, então você tem que ir aprendendo dia a dia, sabe, uma pessoa que não come, que não... Você tem que dar banho, você tem que fazer tudo. E tudo bem que a gente fala assim, essa é a minha missão para você não ficar reclamando muito, mas é dificultoso, né? Porque não foi ensinado isso, né? A missão pode ser facilitada se eu tiver algum conhecimento, né? Não foi, ainda mais que você não deixar entrar ninguém em casa agora, né? Por causa da idade, de repente, solo. Absorver esse conhecimento rapidamente e implementar, né? Eu acho que tudo isso só reforça o que a gente não fala assim, é fácil, né? Todo mundo vai fazer isso um dia, mas e aí? Quando chega esse dia... Eu quero aproveitar até para extrapolar ainda dentro dessa linha, né? Refletir sobre essa questão da amplitude do modelo, volto a dizer, sem abrir mão do envolvimento do ser humano, né? Na ponta, né? Usar a tecnologia para fazer ele ir além. Eu também tenho vivenciado uma outra questão que a gente fala muito de engajamento, colaborador, companhia, reporte do recurso humano. A gente está indo muito além. Eu tive recentemente contatos com vocês, são muitos de indústria, né? E
começamos a falar muito desse binômio capacitar e reconhecer, e não reconhecer o engajamento interno, o quê, mas reconhecer performance. Eu tenho 2 cases de indústria que a gente está trabalhando, já vem fazendo esse projeto há algum tempo, já está bem adiantado. E o que é que foi trazido nessa percepção de usar uma ferramenta virtual para ajudar, disseminar conhecimento? Eles querem estar mais próximo e conversar direto com revendedores na ponta. Quer dizer, a indústria falando com o cara que produz, que vende suas soluções lá nos seus mercados. Então, passa por uma questão de transferir diretamente o dono do produto diretamente ao seu revendedor na ponta, o cara que atende o cliente, da forma como ele pretende que atenda o cliente, e automaticamente medir esse aumento de performance, que provavelmente vai acontecer, e reconhecer o vendedor na ponta. Quer dizer, elas estão saindo já de uma visão de capacitação do colaborador para a capacitação do parceiro, do distribuidor, do cara que o representa lá na ponta. Quer dizer, ela quer fazer uma cadeia cultural inteira, dizer, poxa, por que o meu produto ele é melhor do que A ou B? Por que o meu serviço ele vem com valor agregado? Capacitar essas pessoas, entendendo que o resultado virá, e compartilhar parte desse aumento, né, de resultado com os envolvidos. Eu achei também sensacional, a gente está muito debruçado sobre esses 2 projetos, são, coincidentemente, dessa indústria, e não querer mais um cotovelo, né, de conversar direto com o cara na ponta lá para poder avançar em resultado, enfim. É outro ponto, é outro viés do mesmo conceito que a gente está falando de capacitação, sempre voltado para resultado efetivo. Bom, gente, se você me permitir, o nosso tempo está quase encerrando. 2 perguntas que eu estou vendo ali que eu acho que tem um gancho legal. Na verdade, são 2 perguntas. O comentário que o Paulo fez, né, da questão do domínio do conhecimento com o professor, e a Josiane acaba de comentar com a gente aqui que ela é tutora de uma instituição de ensino superior e que tem trabalhado muito o relacionamento com os alunos. O nosso processo também evoluiu para uma instituição de ensino superior, né? Nós temos uma faculdade chamada FGW, Faculdade de Gestão Óleo, e uma das metodologias mais utilizadas que nós estamos fazendo é a questão da aula ao vivo, que é exatamente esse momento que nós temos aqui. Nós temos, por exemplo, uma pós-graduação que está começando agora, um MBA, que se chama Business for RH. Nós queremos que os profissionais de RH conheçam mais de negócios, para consolidar o conceito de business partner, né? Não dá, eu brinco muito o seguinte, não dá para ser partner sem saber do business. Então, o tal do business partner tem que ser completo. Nesse curso, nós temos 6 horas por semana de aula síncrona, professor e alunos conectados o tempo todo. Por que isso? Porque esse é o melhor exemplo, é a melhor correlação que eu faço com a sala de aula. Esse momento que nós temos aqui é o que mais parece com sala de aula na experiência que a gente teve. Então, 6 horas por semana, não é aquele negócio de simplesmente chegar e falar, tem um monte de material, lê lá, assiste um vídeo. Tudo que o professor fizer nessas 6 horas, é claro que fica gravado na plataforma. Mas o aluno tem a possibilidade de estar em contato com o professor e com os colegas a maior parte do tempo possível. Isso é repetir a experiência de sala de aula que a gente teve. É o modelo eletrônico mais próximo daquilo que a gente viveu. Bacana. Muito bem, Wagner. Sueli, como estão as perguntas? Todo mundo que tinha pergunta já foi? Posso ir já para... Observação do que pergunta, se alguém quiser fazer. A Samanta também falou que procura seguir o modelo, né? Então, gente, como o nosso tempo já está encerrando, daqui a pouco o Wagner volta e o Eduardo com o fechamento, eu vou apresentar então o meu case, tá bom? Quem tiver que sair, eu sei que muita gente tem um compromisso daqui a pouco, fique à vontade. A gente vai disponibilizar aí os nossos contatos. Quem tiver que sair pode me chamar, pode deixar aqui os contatos no chat, que a gente também entre em contato, tá bom? Então agora eu vou compartilhar minha tela para que vocês possam ver um pouquinho do case que eu fiz lá para implantar o EAD na empresa. Tudo bem? Podemos seguir? Dá um joinha aí, todo mundo. Isso, todo mundo esqueceu das reações. Isso aí, gente, obrigado. Bom, eu vou falar aqui do case da Hotelaria Brasil, né? A gente chamou lá do Universidade Corporativa Online. Para vocês terem ideia, eu vou fazer um pouquinho do cenário. A Hotelaria Brasil é uma administradora de empreendimentos hoteleiros.
Atualmente, ela tem atuação no estado de São Paulo e Rio de Janeiro. E o total de profissionais do cenário que a gente começou a trabalhar lá foi 466 pessoas, tá? Incluindo aí, desses 466, vamos pegar um nicho aí de 30 cargos de diretor e gerente, mais uns 30 de cargos de chefias imediata, tá? Aí eu quero compartilhar essa frase com vocês, né? Porque eu acho que tem tudo a ver com o nosso tema, que é uma frase de Jung: quem olha para fora sonha e quem olha para dentro desperta. É quando a gente olha, a gente pode falar para dentro de nós, mas também numa organização ou numa instituição, onde quer que você trabalhe, quando você olha para dentro para entender a realidade, o cenário, o que cada um precisa, é o que começa a acontecer também aí, um despertar. Foi isso que eu fiz com a Hotelaria Brasil, quando eu iniciei lá, há um tempo atrás, os trabalhos. Lá não existia nada online, a gente tinha um público operacional. Para a hotelaria, o público operacional é camareira, auxiliar de serviços gerais, né, auxiliar de limpeza, o auxiliar de cozinha, o steward, que é o cara que vai lavar louça, o garçom, o recepcionista, aí vai subindo alguns cargos que tem uma exigência maior. E aí, eu tinha por ser uma administradora de empreendimentos, a gente tem que prestar contas também com um grupo de investidores. Como que você tem uma verba destinada à gestão de pessoas, né? Como que você tem uma verba destinada à gestão de pessoas, sendo que você, no hotel, como que você para alguém para ir para treinamento e quem é que vai atender na frente? Né? Tem todos esses desafios. Então, o volume de treinamento presencial, ele era curto, né? Ele era reduzido, vamos dizer assim. Aconteciam os treinamentos, mas ele não conseguia atender. Porque enquanto eu estava dando treinamento numa unidade, que eram 10 unidades mais ou menos, quando você está dando treinamento em uma, quem está dando na outra? Então, nem todos os meses, todas as unidades tinham treinamento. E aí foi daí que eu comecei a levantar a ideia, né, a ideia de fazer um treinamento online, para aumentar a velocidade de desenvolvimento e também gerar mais indicadores de resultado, do que a gente está construindo um desenvolvimento não só presencial, mas também online. E aí eu comecei a fazer o trabalho de pesquisa primeiro, né? A gente fez um levantamento de necessidade com o público, com os gerentes, com as pessoas, com os stakeholders, para entender se isso fazia sentido. Claro que a gente teve alguns que disseram que não, né? Porque, como a Lígia disse, como que você atinge, né? Muita gente não acreditou nessa ideia. Mas, como a maioria foi, eu fui em frente. Aí eu vou contar um passo a passo da implantação, como foi. Cotação das empresas, que poderiam me ajudar com a plataforma. Eu fiz uma sondagem e uma reunião com todos os fornecedores. Aí depois a gente foi para um momento de negociação. A sensibilização dos stakeholders, que eu comecei lá atrás, acho que um ano antes das negociações. Aí a gente foi para a parte de contrato, definição das trilhas de conhecimento, que é o que o Eduardo e o Wagner falou agora. A gente definiu quais os cargos, quais os treinamentos teriam para cada cargo. O input das informações na plataforma, ou seja, que seria, eu coloquei todo o nosso banco de dados, 466 pessoas dentro da universidade, dentro da plataforma. E as campanhas, aí a gente fez um trabalho de campanhas de comunicação, sensibilização e engajamento. E depois, posteriormente, depois de um ano de implantado, a gente foi para o aplicativo. Então, a gente foi percebendo o resultado e a gente implantou o aplicativo para a pessoa fazer o treinamento no aplicativo. Aí eu coloquei aqui... Opa, tem gente entrando aqui, ó. Eu fiz também lá campanhas de reconhecimento com prêmios em dinheiro, acho que o Eduardo falou, foi uma forma de engajar, com aquelas pessoas que tinham uma nota superior a 7 lá no treinamento concluído. E campanhas de engajamento oferecendo, acho que um pouco o Eduardo falou, um curso fora da área de domínio. Porque às vezes é muito chato você oferecer lá um curso de... Por exemplo, eu disponibilizei o inglês para todos os cargos da empresa, porque é hotelaria. Então, inglês básico foi para todos os cargos. Como fazer essa pessoa querer saber da importância dele falar o idioma, como que ele vai entrar numa plataforma? O que eu usei de artifício? Junto com as lideranças, a gente fez um trabalho de conhecimento das pessoas para entender o que elas gostavam. Eu tenho vontade de fazer um curso de fotografia. Então, eu disponibilizava o curso de fotografia para ela se familiarizar com a plataforma.
Ah, eu quero fazer churrasco. Ah, eu quero fazer drink. Então, a gente utilizou de outros treinamentos que não eram o expertise da empresa, ou até alguns até mas outros treinamentos que eram de vida mesmo, de aprendizagem de vida, para que as pessoas se engajassem, né? E quais foram os resultados? Vou mostrar para vocês aí. É claro que não foi fácil, né? Eu vou resumir aqui. Quando eu tinha o contrato assinado com a plataforma, estava tudo pronto, isso eu fiz a implantação, toda a migração e a implantação em dezembro, e aí quando foi em janeiro, mudou a diretoria. E aí, quando muda a diretoria, a gente tem que retroceder, né? Porque eu tive que explicar qual era o projeto, eu tive que mostrar a importância, aí foram 3 meses de negociação com a diretoria para que a gente pudesse voltar à implantação. O início era para ter acontecido a implantação na 1º de janeiro, e aí eu fui fazer a implantação em junho, 6 meses depois, porque aí também tinha férias, né? Tem um tempo aí de tempo. Então, vamos lá. Então, foram 466 pessoas. Nos primeiros 6 meses de trabalho, eu consegui treinar 150 profissionais, 156 profissionais, como vocês podem ver aqui. Aqui é um gráfico, gente, por unidade, né? Que são 10 filiais aqui, o escritório corporativo, mais filial. O azul é os treinamentos realizados, o azulzinho claro aí em andamento, e o verde, quantidade de pessoas treinadas. Como o Wagner disse, é impossível, sim, não sei se é impossível, mas é difícil você já lançar e conseguir ter 100% de engajamento de todo mundo, né? Acho que isso é bem difícil. Mas o que eu consegui? Eu consegui treinar, no primeiro 6 meses, 33% da população, que foi super positivo. Lembrando, né, Lígia e acho que a Cristiane também, o que eu fiz? Como eu tenho uma das unidades que tem um público muito antigo, que trabalha na empresa há muitos anos, são pessoas com uma escolaridade baixa, e que não vê importância, muitas vezes, nem do treinamento presencial, né? Tinha esse público. E essa unidade, gente, nos primeiros 3 meses, foi uma das que mais teve treinamento realizado. Isso se deu ao fato, claro, que toda a campanha de endomarketing, né, corpo a corpo, indo em todas as unidades, reunião com todas as chefias, e para fazer com que as chefias comprassem a ideia. Quando eu implantei, o primeiro relatório, eu implantei em junho, no primeiro relatório que eu mostrei para a diretoria, que foi esse aqui que vocês estão vendo nessa tela, o que aconteceu? O meu diretor comprou totalmente a ideia e fez também um e-mail, ele fez um discurso, todo voltado para isso, falando da seriedade, né? Eu tenho a oportunidade de estar fazendo um trabalho na Hotelaria Brasil, que é uma empresa realmente preocupada com o desenvolvimento. Então, isso me facilitou muito, porque as pessoas também se engajassem, porque veio de cima para baixo. Aí, para vocês terem ideia do crescimento que nós tivemos, olha só, em 2018, em 6 meses, 156 treinamentos realizados online, do começo ao fim, concluído, com certificado e tudo. Em 2019, nós tivemos 321 em 12 meses. E olha só, o mais legal, que é emocionante, esse ano, a gente teve 463 treinamentos realizados até 30 de junho. Isso é um crescimento fantástico. É claro que o meu trabalho lá de engajamento, ele é diário praticamente, né? Então, vocês vão ver aqui, ó, se vocês forem ver por unidade, e aí vocês podem ver o quê? Onde eu tenho um gerente, uma liderança à frente, mais engajada, o resultado é maior. Onde tem um gerente mais distante, o resultado é menor. Se vocês olharem aqui uma das unidades, deixa eu pegar aqui. Essa aqui, ó, tá vendo? 11%, BWRC. Quando você pega o BWRC e você vê 11%, você percebe que ali precisa de um trabalho mais acentuado. Em 2 anos, ó, o resultado foi o mesmo, né? Não houve engajamento. Mas porque nós tínhamos uma dificuldade muito grande lá com a gestão. Tanto é que essa unidade não faz mais parte hoje da companhia. E se a gente pegar um outro case aqui que é interessante, esse aqui, ó, olha só esse MJHAG, né, que é em Jaguariúna. No primeiro ano, foi 12%. No segundo ano, subiu para 25% de engajamento, de pessoas treinadas. Então, aqui a gente está falando o quê? De pessoas treinadas por unidade. A gente subiu uma porcentagem, de 12 para 25.
Quando o gerente entende, as lideranças entendem, claro que foi feito um trabalho com as lideranças na abertura, os consultores também, quando iam para a sala, que estão aqui assistindo, inclusive a gente, a Márcia e o Buba, né? Eles estão aqui assistindo, então eles também foram parceiros do negócio, eles falaram da universidade, eles falaram dos treinamentos, porque todo momento tinha que fomentar. Era e-mail, era na comunicação, era em reuniões, todo momento é falado para que as pessoas realmente entendam a importância. E aí vocês podem ver que 2018 para 2019 também tem um crescimento. Todas as unidades crescem, aumenta novamente a porcentagem de treinamentos de pessoas atingidas. Então, gente, o resultado foi fantástico. Muita gente lá na empresa desacreditou que pudesse atender o público operacional. Mas quando você faz um trabalho de base, de corpo, o RH, as pessoas do RH, junto com as lideranças, fazendo um trabalho de bastidores, esse engajamento fica maior. Hoje a gente não tem lá, a gente tem, claro que a gente fez bastante premiação, deu prêmio em dinheiro, fomentou, tudo isso alavancou. Porque teve pessoas em unidade, da unidade da Viviane que eu falei, por exemplo, que ela fez o treinamento de procrastinação depois, e ela é um dos braços direitos da universidade. Porque ela engaja a equipe dela, tanto é que a equipe dela tem várias pessoas premiadas todo mês, porque o trabalho é constante. Ela acredita também na ferramenta. Então, só para vocês terem ideia, a gente implantou no ano seguinte, e depois que a gente implantou, é o que fez também que crescesse o número de treinamento, porque as pessoas passavam a fazer treinamento no ônibus, no caminho da empresa, na casa dela. Então, isso foi bem legal. Aí, para vocês verem, a gente usou o marketing trabalhou muito com a gente para dar o resultado, né, fazendo várias campanhas, a própria empresa parceira também. A gente fez várias artes de divulgação, artes específicas, então, só para o financeiro. Eu tenho lá 15 coordenadores e gerentes financeiros. A gente fez um trabalho específico para eles, comunicação de marketing só por e-mail deles. Olha, você já viu lá, precisa se atualizar no Excel avançado. Você precisa surgir o treinamento pessoal do financeiro. Então, a gente foi tocando público específicos, né? O pessoal na aula de inglês, seja no treinamento que a gente queria atingir, a gente fazia campanhas específicas para grupos específicos. Tanto dentro do aplicativo, porque no aplicativo te possibilita também você mandar mensagem para o público. A gente manda comunicação semanal lá, porque aparece lá, se ele tiver liberado no celular dele, vai aparecer lá um ícone que tem uma mensagem para ele, dentro do aplicativo. E a gente foi fazendo várias artes de divulgação. Outra coisa que a gente tomou preocupação, que a empresa tinha como preocupação, ele vai fazer o treinamento fora do horário de trabalho dele, ele faz no horário de trabalho dele também, a gente tem uma agenda de treinamento dentro do horário de trabalho, mas é aberto para fora. Então, a gente fez um termo de ciência e compromisso, validado pelo nosso jurídico, e aí ele fazia, antes da implantação, todo mundo assinou esse termo. A gente explicou o que estaria acontecendo, assinou esse termo. E todo mundo que entra na empresa também assina esse termo. Para evitar qualquer tipo, a gente não teve nenhuma reclamação, pelo contrário, a gente só está tendo, as pessoas me ligam constantemente pedindo os treinamentos para liberar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, né? A gente divulga os treinamentos também fora do tema, né, para que as pessoas também se engajem. E aí aqui são cartas de reconhecimento. O RH manda cartas em nome da pessoa, manda um cheque simbólico, deposita o dinheiro na conta. Geralmente esse cheque é entregue numa reunião de equipe para que todo mundo veja. Então são várias ações. Eu estou falando rápido porque o nosso tempo está estourado. São várias ações que a gente produziu para que atingisse esse resultado. Somos o que repetidamente fazemos, né? E a excelência, portanto, não é um feito, e sim um hábito. Quanto vocês viram aí concretamente o que acontece quando a gente torna isso um hábito. Eu acho que alguém colocou um comentário aí, que quando alguém se adapta, né? A gente está se adaptando a esse modelo, é isso mesmo, gente. Eu percebo que uma empresa onde era desacreditado que o treinamento online não fosse atingir uma camareira que tem mal o ensino fundamental, e quando você vê um depoimento de uma camareira, fala assim, Valdeli, me cumprimenta em inglês e fala, good morning, eu aprendi isso na aula online. Então, isso é fantástico, quando você faz esse movimento. Isso é transformação. Isso é você transformar uma ferramenta, olha que eu lutei contra, né? Eu falei assim, eu não acreditei lá no começo, mas quando você entende a importância de transformar vidas, com a ferramenta que você tem na mão,
você muda pessoas. E você muda uma organização e uma sociedade. O nosso papel, seja ele qual for, mesmo que você não trabalhe em RH, é transformar uma vida. A gente transforma a vida das pessoas com as quais a gente se relaciona. E a gente tem um papel bonito nesse mundo de fazer isso acontecer nesse momento, que é continuar levando o conhecimento. Tá certo? Quem quiser depois conversar comigo, eu estou à disposição para a gente fazer um bate-papo fora do coisa, para a gente não se estender aqui, mas é um trabalho muito bonito. Eu fico literalmente assim, eu sou muito grato, né, pelo trabalho que a gente conseguiu construir lá, porque o resultado realmente acontece. Quando a gente começa a engajar todo mundo no trabalho. Tá certo? Muito bom. E parabéns, Valdelir. Parabéns, sensacional. Sensacional. Eu acho que o que o Valdelir mostrou aí resume o que a gente está falando, né? O engajamento é feito por endomarketing, por reconhecimento, por envolvimento, por proximidade com as pessoas, inclusive. Parabéns mesmo, muito legal. Muito bom. Valdelir, você comanda o horário, como é que já estamos aí? Nós já estouramos o horário, tem perguntas? Obrigado pelos parabéns, Diego, né? Obrigado aí, Delma, todo mundo. Eu não vi todos os comentários, mas depois eu vou ler todos os comentários. Se tiver alguma pergunta que não foi respondida, a gente entra em contato com a pessoa. A gente tem uma surpresinha bacana antes de todos se desconectarem. A gente quer passar uma mensagem, uma lembrança aí para todos os membros da AGE, tá? Não esquece não de passar isso. Tá certo. Para onde vamos, Wagner? Para onde vamos? Eu acho que tem uma frase muito legal, né, que é do Einstein, que a mente, uma vez expandida, nunca mais retorna ao estado natural, né? Então, muita gente está perguntando, essa pandemia vai mudar o comportamento? Será que depois disso as pessoas voltam a fazer, ou vão deixar o EAD? Claro que a gente quer voltar ao normal, a gente quer voltar para o abraço, a gente quer voltar para a sala de aula, tudo isso é muito normal. Mas o nível que nós alcançamos nesse período de EAD é um novo patamar. Não vou nem falar novo normal, porque já virou clichê, mas elevamos o patamar de utilização de ensino à distância e isso não muda mais. Pode ser que tenha uma pequena queda, que muita gente que está obrigada pelo processo não vai estar mais obrigada, mas o nível não volta mais, as pessoas vão continuar usando, até porque a tecnologia, né, foi muito acelerada. Olha quantas ferramentas você tem hoje para fazer. O Zoom é um exemplo delas, mas tem N exemplos do que a gente pode estar usando e as pessoas perceberam que isso é possível. É possível reunir, conversar, aprender, namorar, fazer o que você quiser à distância, né? Mas falta o abraço sempre, com certeza. Exato. Com certeza. Então a gente vai continuar nesse processo de evolução com o EAD, isso eu não tenho a menor dúvida. E como acho que a Rosângela comentou, eu acho, está escrito lá em cima em alguma. Se não foi a Rosângela, me perdoem aí, se manifeste quem foi. Ou foi a Samanta, que é o complemento. Gente lá na hotelaria sempre trabalhou com complemento. Sempre treinamentos presenciais, linkar, e também os treinamentos online. Eu acho que o futuro vai ser esse, a gente vai ter uma divisão, talvez vai aumentar um pouco mais o online, mas o presencial, acho que não tão cedo, mas eu acredito que lá para frente a gente vai voltar aos treinamentos presenciais, mas sempre com uma ferramenta online, engajado com alguma coisa, fazendo conexão com uma outra plataforma. Olha, Valdelir, eu não tenho dúvida sobre isso. Acho que o híbrido, né, do que a gente comentou, né, vai fazer parte. Eu acho que, primeiro, nós estamos aí com horário e tal. Queria agradecer Eduardo, Wagner, Valdelir, e todos aqueles que participaram contribuindo. É riquíssimo, né? É muito gostoso compartilhar conhecimento, experiências fantásticas, né, do que nós estamos passando. Quando nós falamos em educação, quando nós falamos no ser humano, quando nós falamos em gestão, nós falamos em liderança, quando nós fazemos o seguinte, passamos o conhecimento e compartilhamos ele, né? Então, a história que nós estamos vivendo, nós escrevendo uma nova história a cada momento, né? O Valdelir, você falou uma palavra que eu fiquei, caramba, né? Nós somos sempre a vida inteira transformadores. Ou esteja em RH ou não, nós somos educadores. Mas, além de tudo, nós começamos a humanizar todos os nossos procedimentos. E a educação é uma coisa fantástica que transforma o mundo. Compartilhar conhecimento. Não existe mais fronteiras para isso.
cabe a nós selecionarmos as melhores formas de obter esses conhecimentos, saber selecionar, saber indicar. O mestre, ou aquela coisa que o Paulo comentou, e a gente veio reforçando em outros lugares, entre aluno, existe uma simbiose de conhecimento, que é a troca e a questão de experiências, de você tirar isso e dissolver isso dentro de experiências de conhecimento. Novamente, experiência não é sinônimo de idade, eu bato muito nessa tecla, é sinônimo de você ser ousado, como o Wagner foi ousado naquele tempo, né, como o Eduardo, como todos que estão aqui, você foi ousado. O que quer ser? É dar o primeiro passo. Às vezes nós tropeçamos, mas nós levantamos e caímos, principalmente quando coisas novas. Esse fato de criar e inovar. Então nós pedimos a toda a comunidade que inove também. Nem tudo dá certo da primeira vez, mas as tentativas, né, vem aqui. Só erra quem faz, quem tenta. Então parabéns a todos. Está aí, Val, no seu trabalho que você empregou, que é aquela coisa, Eduardo, Wagner, e todos aqueles que fazem isso dentro das suas atividades profissionais. A gente está para encerrar, não sei se a Vânia vai falar do nosso próximo evento que nós vamos ter, e encerrar essa atividade. Ela não se encerra aqui, como o Val comentou, a nível de perguntas, respostas acima de tudo, mas, novamente, em nome da GRH, né, Valdeli, meus parabéns, excelente, Eduardo, Wagner, muito obrigado pela essa participação. Vocês estão sempre convidados aí a participar. Acho que a gente tem uma conversa ainda muito mais ampla com o Eduardo aí, que vai ser um parceirão aí com a gente já. E para quem é associado, nós pretendemos ter uma novidade também. Exato, nós vamos ter novidades aí com plataformas assim tremendas. A GRH entrou, né, nessa parte digital e não sai mais, mas o vivencial, o presencial, o abraço para nós continua. Nós vamos ter várias formas, nós vamos inovar sempre. Eu acho que isso que é bacana, gente, é inovação e não ter medo disso. Luana, você quer colocar alguma coisa da nossa próxima atividade junto com o grupo? Dia 23, tá? A próxima. Eu falo dia 23 e a Vânia fala a próxima. Vamos lá. Dia 23 de julho, a gente tem futura... Esperem só o Wagner e o Eduardo falar aí, tem alguma surpresinha pra gente aí, tá bom? Então vamos lá, vamos escutar e depois aí vamos ligar o microfone do nosso próximo evento. Vamos lá, Eduardo e Wagner. Rapidinho. Obrigado pela oportunidade. Agradecer muito a participação e nos colocarmos aí à disposição para ajudar e opinar e contribuir com todo e qualquer projeto, independentemente de estar junto ou não. Quer dizer, vocês tenham na Easy e na Wally, realmente são plataformas, mas não só de treinamento à distância, mas de suporte, de participação. A gente quer estar muito junto, já estou particularmente muito junto de vocês todos na AGE, o Valdeli que me introduziu aí no grupo, a gente está muito feliz por isso. E aí eu queria passar a bola para o Wagner, para essa surpresinha, porque foi ele que nos deu a ideia, a gente comprou a ideia, então desse momento de proximidade com a AGE, a gente vai usufruir de benefícios ainda maiores, não só as associadas, empresas, mas os colaboradores que fazem parte aí das associadas da AGE. Wagner, gente, obrigado a todos, sucesso, estamos aqui, tá? Obrigadão, Wagner, um prazer estar contigo aí do lado, e aí fica o recado. Essa surpresa do Wagner, eu vou, junto com o Valdeli, colocar em prática, tá, pessoal? Então, o Wagner passa a informação e, a partir de amanhã, a gente já começa a operacionalizar isso, tá? Wagner, por favor, querido. Ok, pessoal, obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Foi muito legal, adoro dividir conhecimento, experiência, bater papo principalmente sobre esse tema. Eu vou ser muito rápido, porque eu sei do tempo, mas todo o trabalho de 17 anos da Wally, na verdade, ele evoluiu para uma faculdade, para um curso uma faculdade aprovada, inclusive, com nota 5 no MEC, tá? Acho que isso é importante, que é a nota máxima do MEC. E qual que era o foco? Desenvolver conteúdos, essa faculdade chama Faculdade de Gestão Wally. Desenvolver conteúdos ligados à parte de gestão. Com muita pretensão, eu tenho dito para todo mundo o seguinte, a FGW vai ser para o mercado de varejo e serviços o que a ESPM é para o mercado de comunicação e marketing. Não tenham dúvida disso, é só uma questão de tempo. Podem acreditar que esse é o nosso propósito. E uma das coisas que sempre incomodou, como executivo, é que muitas vezes os profissionais de RH eles não têm um conhecimento muito forte do negócio, de negócios de maneira geral.
Então, um curso que a gente acabou de lançar, que é o meu filhote mais novo, e eu estou com um carinho muito especial com ele, chama-se Business for RH, Negócios para RH. Então, não é um curso de formação para profissionais de RH, é um curso de negócios para o mercado de RH. E nós estamos oferecendo, em todos os cursos de pós-graduação da FGW, um desconto de 25% para todos os membros da GR que quiserem participar do curso. Mas, em especial, os profissionais de RH, deem uma olhada na grade curricular do Business for RH. É um MBA de 6 meses de duração, mas que foi desenhado com muito carinho para os profissionais de RH. Em qualquer um dos cursos, depois dê uma olhadinha aí lá em fgw.edu.br, tem todos os cursos disponíveis lá, e em todos os cursos de pós-graduação e MBAs, todos os profissionais aí terão 25% de desconto, e eu espero que vocês gostem do que vão encontrar por lá. Em especial, Business for RH. É meu filhote mais novo, que eu estou com um carinho muito grande por ele. Obrigado por estar com vocês, obrigado por poder participar e dividir um pouco do tempo de vocês com o nosso dia a dia. Muito obrigado. Obrigado e obrigado pelo presente aí. Vamos compartilhar, vamos discutir bastante, mas já valeu a pena essa compartilhar e fazer com que isso cresça bastante. Muito bacana falar em business para RH, que é muito gostoso. Vamos ver se seu filho aí, com certeza ele vai crescer, hein? A GRH, próximo evento, quem fala? Vânia, Sueli, por favor. Bom, a gente fez uma pesquisa com as pessoas da GRH sobre os horários. E a gente percebeu que o horário das 18 horas está ficando um pouco ruim, porque muita gente voltou ao trabalho. Então, a partir da semana que vem, a gente vai começar às 19h30. Tá? Porque aí o pessoal talvez já esteja em casa. Então, é mais um teste que a gente está fazendo. E o próximo evento é Futurabilidade, o futuro que inspira. E é com o Irineu Toledo, acho que vocês conhecem, ele já deu palestra para a gente. Então, vai ser na próxima quinta-feira. Da rádio, a partir de amanhã. Da rádio. Ele trabalha numa rádio, ele é radialista, jornalista. Eu até mandei algumas coisas hoje para o pessoal da GRH, coisas que ele faz, ele dá coisas positivas, né, todo dia. Então, de vez em quando a gente muda aí os assuntos, né? Às vezes é conhecimento, às vezes é algo para você mudar na sua vida. E este é o evento da semana que vem. Aí a gente já tem o outro também, né, Vânia? Isso, não perca o dia 29. Vai ser um evento em conjunto, o Grubase, a GRH e a FGV. Nós vamos ter uma palestra sobre o novo normal e a transformação digital, com o professor Luiz Roberto Carnier. Ele é um professor reconhecido, mestre em MBA da FGV, premiado, com vários livros editados. E então vai ser um evento assim diferenciado da GRH, e em conjunto com um outro grupo da região, que é o Grubase, e com o apoio total da FGV. Não percam, e também estaremos enviando o convite a partir dessa semana. Muito bacana, a ONG, a GRH e um grupo da região. Parabéns, hein? Muito bom. Só para confirmar, o horário provavelmente será também à noite, 19h30? 19h30. É que é pela pesquisa. Já vou deixar reservado. Deixa os dois. Gostei da animação, Silmara. Gosta sim, Silmara. Tem que participar. A gente que veio com isso, não é? Exato. Com certeza. Legal, muita gente se despedindo pelo horário e tal. Mais uma vez, Eduardo, Wagner, Valdeli e todos aqueles que estiveram junto com a gente. Muito obrigado. A GRH e a toda a diretoria agradece mais essa atividade. E vocês viram aí os lançamentos para as próximas. Dígito a GRH, conhecimento para todos. Um grande abraço para vocês, hein? Grande abraço. Muito obrigado. Até o próximo. Tira foto, Val. Vamos para uma foto. Levantem a mão aí para a foto. Quem está aqui ainda, né? Já saiu bastante gente. Levantem a mão aí. Segura a mão. Olha o sorriso. É o pessoal fechado. Abrem. Bumba, abre, volta aí. Cadê a Márcia? Tá aqui a Rô tá ali. A Gabriela, a Graziele, Kelly, Leni, Daniele, vamos lá.
1, 2, 3, já! Saiu. Só tem essa sala agora ou tem mais uma, será? É, o Tem mais pessoal uma foi sala. saindo. Será? Ah, tem outra sala aqui, É, gente. tem outra. Calma aí, mais uma. Só um momento. Vou tirar mais uma. Sorria, porque você não sabe qual que sala você tá. Cláudia, a Cláudia também chegou aqui no finalzinho, a Lívia também. Gente, a foto tirada, vou mandar no grupo. Quem quiser depois a foto, só me pedir aqui também, tá bom? Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal. Tchau. Boa noite. Obrigado, Márcia, Karina, gente. Boa noite, foi muito bom participar. Muito obrigada. Karina tá com frio, né, Karina? Vamos lá. Mora onde, Karina? No verão? Não, é condomínio Maracanã, Santo André. Ah. Divisa com o Mauá Sertãozinho. Gente, tem gente de todo lugar, né? Tem pessoal do interior, pessoal do Rio. Pessoal de Araxá, Minas Gerais. Caramba, olha só. Ó, o Rodrigo aí também é de Araxá, ó. Quem é de Araxá mais? Eu acho que o Rodrigo, ele se manifestou, ele foi primeiro. Rodrigo Cassiano? É. Não é? Não sei. Gente, então... Meus contatos estão aí sempre à disposição, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado a todos.